O ex-chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, deixou a campanha à reeleição de Lula nesta quarta-feira. A saída acontece depois da divulgação de informações sobre repasses feitos pela empresária Roberta Luxinger, investigada pela Polícia Federal no caso das fraudes do INSS. Segundo as investigações, a lobista pagou contas pessoais de Marcola no valor de R$ 249 mil. Os registros foram encontrados no celular de Roberta, que teve o sigilo quebrado por decisão do ministro do Supremo, André Mendonça. Marcola não teria feito um empréstimo formal com Roberta. Ele costumava enviar para ela, Marcelo Suano, por WhatsApp, contas que tinha para pagar. E, em troca, a lobista pedia para ter acesso a autoridades. O ex-chefe de gabinete do petista no Planalto confirmou que recebeu os valores, mas afirmou que se tratavam de um empréstimo pessoal e negou qualquer irregularidade. Segundo as investigações da Polícia Federal, Marcola teria colocado a empresária em contato com a cúpula do Ministério da Saúde, Suano. Veja, o chefe de gabinete do presidente da República troca mensagens com uma lobista, vamos colocar aqui, normalmente elas se apresentam como consultores, mas uma lobista, que na realidade não é lobista, a gente pode verificar, troca mensagem dizendo que ele vai colocá-la diretamente em contato com determinadas autoridades. Em qualquer lugar do mundo, isso poderia ser configurado, ou deveria ser configurado, como tráfico de influência. Ponto final. As investigações vão caminhar. O mais importante é a maneira como isso será blindado, porque para mim o mais importante é a maneira como será blindado e não trabalhado ou divulgado ou apresentado para aqueles que são contrapostos a ela, a ele, ao presidente ou quem quer que seja. Porque é exatamente nas formas como isso será blindado que demonstra as estratégias que são utilizadas, não apenas para o processo de corrupção, mas em especial para impedir que as corrupções sejam combatidas, seja pelo governo, seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário. É isso que está aqui para nós é importante. Mas eu termino com uma reflexão. Você consegue imaginar os historiadores, no futuro, dizendo a seguinte frase: o presidente da República, no Inteligência Limitada, falou que o seu filho tem que se responder possível relação com uma lobista que trocava mensagem com o seu ex-chefe de gabinete chamado Marcola. Eu quero ver como é que as pessoas vão entender isso no futuro. É curioso. Guta Pinney de volta aqui no telão para eu falar com ela. Aliás, falando nisso, quem teria apresentado a Roberta para o Marcola, Berenice, ou Guta Pinney, sabe quem foi? O próprio Lulinha, com a mulher dele, a Renata. As informações são do Valor Econômico. Olha, Daniel, essa história aí da amizade do Lulinha com a Roberta Luxinger, isso ainda vai dar muito o que falar, né? Inclusive, ontem foi noticiado aí também que uma empregada da Roberta processa ela lá na Justiça do Trabalho, e aí, ao longo da petição, essa empregada fala que o Lulinha era o marido da Roberta, né? Ele assim se refere na petição, o marido da ré. Então tem muita coisa ainda nessa história que começou a sair. Agora, essa alegação do Marcola de que seria um dinheiro emprestado, isso acaba caindo por terra na medida em que ele mesmo assume esse pagamento de contas, né? Em geral, não é assim que o empréstimo acontece. Esse pagamento de boletos, então, é tudo muito estranho. Agora, quem é esse Marcola? Quem é essa pessoa que teve as contas pagas pela então melhor amiga do Lulinha, que inclusive viajavam juntos, pagava as despesas? Parece que é a pessoa que está sempre aí atrás de pagar um boleto, né? Agora ela escolhe exatamente os boletos certos para pagar. Bom, o Marcola, ele se filiou ao PT em 2009 e ele se aproximou do Lula ali a partir de 2015. E vocês sabiam que ele visitava o Lula na prisão? Quando ele estava preso lá em Curitiba por conta da Operação Lava Jato? Inclusive, o Marco Aurélio, ele organizava aqueles acampamentos que ficavam ali em apoio ao presidente. Ele também era a pessoa que levava para o presidente Lula as informações do cenário político. Então, é alguém extremamente próximo. Não à toa, ele era o chefe de gabinete do presidente Lula, ele que ficava com o celular do presidente. Há notícias dando conta também de que ele era autorizado a entrar no gabinete do presidente sem nem bater na porta. E era ele que fazia toda a articulação, quem entrava e quem não entrava nesse gabinete.
E também um outro dado importante, né, que tem a ver com o vazamento dessa informação em relação a esse pagamento. Ao que tudo indica, isso está sendo apurado, o presidente Lula, o Marcola, eles foram avisados de que havia essa conversa em relação a essa troca de dinheiro, esses pagamentos, e quando isso começou a ser apurado lá pela Polícia Federal. Então, como que esse vazamento chegou? Quem foi que levou essa informação? Tanto que foi por conta disso que ele foi exonerado. Essa informação veio agora, mas ele foi exonerado lá no dia 21 de julho ainda. Então, isso é uma outra coisa que precisa ser apurada. Berenice. Daniel, queria só trazer aqui para nossa audiência, porque no site da Revista Oeste, a Isabela Jordão escreveu uma matéria sensacional, com riqueza de detalhes, onde ela fala, inclusive, sobre uma troca de mensagens que foi extraída do celular da Roberta Luxinger. É essa reportagem aí, ó, recomendo que vocês leiam ela completa, tá? Eu vou trazer um trecho do que diz e fala o seguinte: em uma troca de mensagens, Roberta pergunta se deveria prosseguir com determinada operação. E Lulinha responde: pode fechar. Eles estariam, segundo a Polícia Federal, falando sobre transações de dinheiro fruto dessa fraude do INSS, tá? E aí, segundo as investigações, indícios de possíveis irregularidades que envolvem também, sabe quem? Sabe qual instituição? Correios e Dataprev. Em outras mensagens analisadas pela Polícia Federal, mostram discursos sobre locais considerados mais seguros para manter recursos financeiros fora do alcance da Receita Federal. Eles chegam, inclusive, a citar Luxemburgo como destino, como alternativa, né? E isso está descrito por Roberta como um destino seguro para esse fim, ou seja, essa troca de mensagens entre Roberta Luxinger e o filho do presidente Lula precisa ser esclarecida, né? Que dinheiro é esse que eles estão discutindo para enviar num possível destino a Luxemburgo, né? Então, faz-se mais do que necessário que Lulinha volte para o Brasil e que ele seja ouvido pelas autoridades policiais. Nós temos 2 relatores, 3 inquéritos diferentes, mas a Polícia Federal parece que não tinha até então efetivo para investigar, Daniel. Precisamos de respostas, inclusive os eleitores que estão de olho em tudo isso, até para decidir o voto no dia 5 de outubro, viu? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.